Vamos ao nosso terceiro vídeo, que será baseado no terceiro dia da novena, né? A São Luís e Santa Zélia Martã. O texto da novena diz assim: Luís e Zélia Martã nos ensinam uma compreensão do amor a partir de nossas provações e doenças. Os santos Luís e Zélia intercedem por nós, para que, em nossa verdadeira oferta, possamos nos tornar portadores de água para limpar as feridas daquele que deu tudo por amor. Então esse é o texto, né, que vai guiar a nossa reflexão no vídeo, né, nesse vídeo de hoje. E o texto da novena nos conduz a refletir numa compreensão do amor que passa um pouco pelas provações, pelo sofrimento, né? Talvez nós não estejamos acostumados com esse entendimento de amor, né? De relacionar amor ao sofrimento. Mas ele passa por aí sim, né? E se a gente for observar a nossa vida, a gente vai ver que é assim, né? Se a gente olhar com sinceridade para a nossa vida, a gente vai perceber que quando a gente ama, a gente se alegra, né? A gente é feliz, mas a gente também sofre. E na vida desses santos também foi assim, né? Na vida de São Luís e Santa Zélia e de tantos santos que deixaram exemplos para nós, também foi assim, né? E basta a gente olhar também, parar para pensar um pouco no amor de Deus por nós, né? Esse Deus que nos amou primeiro, ele sofreu por nós, né? E ele nos convida a amá-lo de volta, né? Ele que nos ama, nos chama a amá-lo de volta, a corresponder a esse amor. E às vezes amá-lo de volta significa acolher o sofrimento, acolher as provações, acolher os momentos de sofrimento, né? De doenças, enfim, das diversas dores pelas quais a gente passa, né? Isso também é a forma como a gente vive esses momentos, também representa a forma como nós temos a oportunidade de amar a Deus, né? De corresponder a esse amor de Deus. E quando a gente corresponde a esse amor, Deus, que é infinitamente mais generoso que a gente, ele vai responder de volta, né? Vai responder cada vez mais e melhor, né? Muito mais do que a gente consegue alcançar, né? A gente tem visto isso na vida de São Luís e Santa Zélia, e se a gente for um pouco mais atencioso com a nossa vida, a gente vai perceber isso também. Então vamos lá olhar para a vida desses santos, né? Como eu já havia dito, o casal Martã, eles tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 morreram na sua infância, né? Bem novinhos. E aí agora eu vou trazer um trecho que vai falar do nascimento, né, da 9ª gestação, né? Foi a última gestação pela qual esse casal passou, né? Esse casal viveu a experiência da 9ª gestação. Página 129. O berço estava pronto. Podia vir o grande santo tão desejado. À sua volta murmuravam decerto os prudentes. 8 filhos, 4 mortes precoces, a saúde da mãe tão abalada. Não seria tempo de pôr ponto final? Até o senhor Martã tinha os seus momentos de angústia. A mulher tranquilizava-o. E aí Santa Zélia dizia, né? Não tenhas medo, nosso Senhor está conosco. Era este o motivo da sua espiritualidade. Nosso Senhor nunca manda mais do que as nossas forças podem. Nosso Senhor nunca manda mais do que as nossas forças podem. E assim Santa Zélia
motivava, incentivava o seu marido, né? Fico pensando nas nossas famílias, né? Quando alguma família passa por um sofrimento, a nossa fé precisa ser essa também, né? Um precisa motivar o outro e dizer: nosso Senhor nunca manda mais do que nossas forças podem. Nosso Senhor está conosco, né? Fica firme, aguenta firme, né? E eu vou trazer mais um trechinho aqui, demonstrando que eles viviam isso em família e essa fé transbordava para os outros também, para aqueles que se aproximavam deles, que conviviam com eles, né? Vou ler aqui um trechinho onde uma amiga de Santa Zélia se aproxima dela e tenta lá ao seu modo consolá-la. Diz assim: uma amiga procurava, com certa falta de tato, chamá-la à realidade. Essa amiga diz: nosso Senhor via, com certeza, que havia de lhe ser impossível criar tantos filhos, e levou-lhe 4 para o paraíso. Essa amiga não teve assim muita noção do que estava falando, né? Não sei se ela estava tentando consolar, eu acho que estava, né? Mas não com as palavras corretas, né? Mas eu quero chamar a atenção agora para o que vem, né? Para a resposta que Santa Zélia deu a essa amiga, né? Essa resposta que vocês vão observar está demonstrando uma fé bem firme, bem enraizada, bem forte, que não se deixa abalar nem desmoronar diante de um sofrimento. O livro continua. Ela reagiu imediatamente e expressou a este respeito o seu protesto assim: não é essa a minha maneira de ver as coisas. Nosso Senhor é quem tudo ordena e não tinha que me pedir licença. Além disso, até agora, confiando-me à providência, suportei sempre muito bem as fadigas da maternidade. E depois, que quer? Nós não estamos na terra para ter grandes prazeres, e os que esperam gozar fazem bem mal e sofrem valentes desilusões nas suas esperanças. Que palavras, né? Que palavras fortes, palavras que demonstram uma fé madura, né? Porque a fé é isso. A fé não é sentimento, né? A gente vai sofrer, a gente vai se entristecer, sim. Mas a fé é algo que exige da nossa inteligência, exige que a gente use a nossa razão, a nossa inteligência. Tem a necessidade de que a gente tenha uma bagagem, uma formação acerca da nossa fé. Isso nos faz mais fortes, né? Quando chega o momento da tempestade, se a gente tem aonde buscar, né? Aonde recorrer, a pegar forças, né? Se a gente tem dentro de nós, no nosso interior, na nossa alma, na nossa mente, né? Esse cantinho, esse baú onde a gente vai lá e resgata o tesouro da nossa fé, a gente se percebe muito mais fortalecido quando vem aquele sofrimento mais difícil, aquela situação que poderia nos derrubar, a gente fica mais firme. E a gente tem essa força aqui, como de Santa Zélia, de poder testemunhar para os outros a força da nossa fé. E aqui continua, no mesmo parágrafo. Ditosa coragem materna, esplendidamente recompensada. Se o senhor Martin e a esposa se tivessem limitado a ser razoáveis, segundo o critério do mundo, faltaria na sua coroa o mais belo florão. E Deus, nos seus desígnios insondáveis, transtornando os pobres cálculos humanos, em compensação da fé cega desses pais admiráveis, deu-lhes, já no entardecer da vida, a 9ª filha, remate de fato da sua coroa de glória.
e assim Deus os recompensou, né? Não que Deus precisasse fazer isso, nem não que fosse obrigação de Deus fazer isso, né? Mas Ele é generoso demais e a gente contempla essa generosidade de Deus na vida de São Luís e de Santa Zélia Martã. Eles que certamente perceberam o quanto eles eram amados por Deus, eles quiseram com a sua vida corresponder a esse amor, né? Que eles se percebiam amados, né? E eles receberam de volta, né? Demonstrações desse infinito, imenso e eterno amor de Deus na vida deles, né? É importante a gente contemplar isso, né? Nos faz olhar para a nossa vida de uma maneira diferente. E para concluir, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da penitência e do jejum. Não sei se vocês têm essa prática, né, esse hábito de fazer jejum, né, de jejuar, de oferecer penitências a Deus, né? Mas isso é uma prática muito, muito boa para a nossa fé, né? Porque ela fortalece a nossa alma, né? Assim como o exercício, uma alimentação saudável ajuda o corpo a ficar forte, e aí quando vem uma doença, né, o corpo está fortalecido e consegue combater a doença que vem. Assim a nossa precisa ser a nossa vida espiritual, né? A gente precisa se exercitar, né? E o jejum e a penitência são uma das formas de exercícios espirituais, e a gente se exercitando, a gente fica mais firme, né? E a gente vai ver que esse casal vivia esses momentos de jejum e de penitência, né? Vou trazer aqui 2 trechos, um está na página 156, 55. É Santa Zélia escrevendo, em uma das cartas, né, que ela escreveu. Foi para a cunhada dela. Estamos em pleno tempo de penitência. Escrevia no decorrer da quaresma de 1875. Felizmente, isto dura pouco. É que sofro tanto com o jejum e a abstinência. Ele não é lá uma grande mortificação, mas sinto-me tão fraca do estômago e, sobretudo, tão covarde, que a dar ouvidos à natureza não a fazia com certeza. Então, nesse trecho a gente vê aqui que não era uma coisa fácil para ela, né? Ela fazia o jejum, fazia a penitência lá nesse tempo quaresmal, né? E era difícil para ela. E ela diz aqui, se fosse dar ouvidos à natureza, né, não ia fazer, com certeza não ia fazer, mas ela permanecia firme, né? Porque a fé, ela sabia bem que isso era um exercício de fé. E tem um outro trecho aqui que vai falar da penitência. Chegava até, durante a quaresma, a impor restrições à sua correspondência, gênero de privação que lhe era infinitamente mais sensível. Rigorismo, dirão alguns. Mas não seremos antes nós, que somos moles ou relaxados? Conclui aqui o autor do livro, né? Porque em alguns trechos ele fala, né, que as pessoas podem pensar que eles queriam ser religiosos, né? Eles aspiravam uma vida monástica, né? Uma vida de... Então, viver a penitência, viver o jejum, talvez fosse fácil para eles, né? Porque eles desejavam isso. Mas não, né? A gente viu ali o relato de Santa Zélia, como que era difícil para ela fazer o jejum durante a quaresma, né? O estômago dela doía, ela tinha uma saúde debilitada, então era difícil para ela. Mas ela fazia porque ela sabia da importância disso, né? Até para se manter forte, né? Ela sabia que isso a fortalecia espiritualmente, né? E o mesmo ela fazia aqui com as restrições da correspondência. Ela gostava muito de escrever. Esse livro aqui foi muito baseado nas cartas que ela escrevia. A maioria das cartas eram dela, né? Então,
o autor fez uma pesquisa, né, um resgate de todas as cartas que ainda existiam, que ela tinha escrito para a irmã, para as filhas, para a cunhada, para o irmão. E a partir desses escritos é que se fizeram a carta. Então, nos escritos a gente observa que era difícil para ela, né? Mas isso não fazia com que as coisas não tivessem sentido, né? Mesmo na dificuldade, ela foi perseverante. E deixou, então, um exemplo para nós, né? Que, olhando para a vida desses santos, né? Avançamos um pouquinho mais no conhecimento da vida deles, que isso nos ajude a aquecer o nosso amor, né? A chama do nosso amor a Deus, que às vezes se esfria um pouquinho, principalmente quando vem as provações, né? Que olhando para a vida deles a gente se inspire, né? A querer devolver, né? Um pouquinho, né? Corresponder um pouquinho dentro das nossas limitações desse imenso amor que Deus tem por nós, né? Que São Luís e Santa Zélia intercedam por nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas. Por que então o mal existe? Para esta pergunta, tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora do seu Filho, pelo dom do Espírito Santo, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual todas as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual pode, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Então, isso está no Catecismo, no número 309, né? Que começa com uma pergunta. Se Deus, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, ordena tudo para o bem, então por que existe o mal? Também poderíamos dizer, então por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Como vimos nesse trecho da vida de São Luís e de Santa Zélia, eles sofriam a morte de 4 filhos, né? Imagina o sofrimento que isso deve ser. E diante de situações como esta, nós vemos muitas pessoas desistirem da fé. Porque essas pessoas começam a se fazer essas perguntas, né? De onde vem o sofrimento? De onde vem a morte? Por que acontece comigo? E muitas pessoas abandonam a sua fé, que não foi o caso de São Luís e de Santa Zélia Martã. A Igreja traz uma luz em relação a essa questão. E segundo aqui o que disse o Catecismo, é somente pela fé que se pode responder essa questão. Não é uma questão fácil, não é uma resposta rápida. A resposta à questão da morte e do sofrimento depende de um conjunto de coisas que fazem parte da fé. E aí foi enumerando essas coisas, né? Desde lá do amor de Deus, da queda do homem, ou seja, do pecado, né? Até a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E logo de cara, ali enumerando essas questões, a Igreja entende que o sofrimento vem do pecado. E o que é o pecado? Vamos ver aqui no número 386 do Catecismo. O pecado
está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus. Como diz aqui no final dessa citação do Catecismo, faz parte da identidade do pecado a recusa e a oposição a Deus, né? Então isso faz parte daquilo que é o pecado. Só que, como diz também aqui na citação, para a gente compreender o pecado é preciso a gente entender um pouco também que há uma ligação, reconhecer que há uma ligação entre o homem e Deus. E para a gente entender um pouco dessa ligação do homem com Deus e entender melhor o que é o pecado e como o pecado nos traz sofrimento, é bom a gente lembrar rapidinho de como fomos criados, né? Deus criou toda a terra, tudo o que existe no mundo, a natureza, os animais, né? A própria terra, o mar, e por último ele cria o homem, ele cria a mulher. E lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, está todo esse relato da criação. E quando fala do homem, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E, além disso, Deus entrega tudo o que cria aos cuidados do homem. Né? Se você ler esses capítulos, você vai ver lá que Deus cria tudo, cria o homem e vai dizendo cada coisa que criou, coloca o homem no jardim, que ele chama Jardim do Éden, e dá esse jardim para o homem cuidar. Inclusive tem um trecho que fala que todas as coisas estarão submetidas ao homem. Então, só nesse relato rapidinho que a gente faz, desses trechos do capítulo 1 e 2 de Gênesis, a gente pode ver que Deus cria o homem com uma semelhança com ele. Então, há uma ligação profunda entre o homem e Deus, né? E também Deus cuida do homem. Deus dá tudo que o homem precisa para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Inclusive, em relação a homem e mulher, ele os dá um ao outro. E quando Deus cria a mulher, ele fala para que o homem não fique sozinho, né? Então podemos entender também para que nenhum nem outro fique sozinho. Então, Deus dá tudo o que o homem precisa, né? Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. E Deus cuida do homem e ainda confia ao homem a sua criação. Então acho que isso dá para falar bastante da ligação que Deus tinha com o homem, né? O Catecismo vai falar algo a respeito disso. No número 375. Vai dizer assim: interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Então, o ser humano, nesse estado de intimidade com Deus, de ligação com Deus, de proximidade, comunhão com Deus, quando o homem está nesse estado, nessa condição, a esse estado é chamado de santidade e justiça original. E foi assim que o ser humano foi criado, né? E ainda diz que dessa forma ele participava da vida divina. Ainda no Catecismo 376 diz o seguinte: pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina,
o homem não devia nem morrer, nem sofrer. Então esse estado de santidade e justiça original, ou seja, do homem em plena comunhão com Deus, essa graça do homem estar com Deus dava ao homem esta também comunhão e harmonia com todas as coisas criadas. Né? Enquanto ele estivesse na intimidade divina, na comunhão divina, ele estava em harmonia com consigo mesmo, com o outro, com Deus e com toda a natureza. Né? Olhando ainda o livro de Gênesis mais adiante, nós veremos que essa relação de intimidade entre Deus e o homem, essa relação de proximidade mantinha as realidades de cada um, de Deus, o Criador, e do homem como criatura. Nesse sentido, Deus era quem tinha toda a sabedoria para orientar o homem, para dizer como o homem deveria viver. Né? E Deus cria o mandamento. E ainda em Gênesis, nós vemos que o homem ouve outras vozes. Né? Mesmo ali no paraíso, sendo cuidado por Deus, cuidando das coisas, sendo amado por Deus, o homem escuta outras vozes e prefere segui-las a obedecer o mandamento de Deus. Né? E isso é muito triste, porque fazendo isso, ele trai a amizade de Deus, ele trai a confiança de Deus. Vamos ver o que o catecismo fala a esse respeito. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então o homem, criado por Deus, é criado para o bem, porém é criado na liberdade. Né? E nessa sua liberdade desobedece a Deus. Né? E como diz aqui, isso será o pecado, né? Essa desobediência a Deus, né? Que também é uma falta de confiança na bondade de Deus, no amor de Deus. E esse pecado do primeiro homem, Adão, né? da origem, que está na origem da nossa humanidade, na origem da criação, ele se estendeu por toda a humanidade, né? E através dos tempos. No Catecismo 404 diz assim: o gênero humano inteiro é um Adão, como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, pela transmissão de uma natureza humana privada de santidade e justiça originais. Então, aquela santidade e justiça original que a gente falou no começo, né, no decorrer dessa reflexão, que é esse estado de comunhão entre o homem e Deus, e nesse sentido também um estado de harmonia com tudo que foi criado, o pecado do homem quebra essa harmonia. Né? O pecado do homem, pela escolha do homem, quebra essa harmonia, quebrando a comunhão com Deus, não estando mais participando aí da intimidade de Deus, o homem não tem mais comunhão com as coisas. Né? E ainda no Catecismo 405 diz o seguinte: mas a natureza humana não é totalmente corrompida, ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento
e ao império da morte, inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada de concupiscência. Então o homem perde a comunhão com Deus e a natureza, consigo mesmo também, e adquire para si essa característica, né, que é a concupiscência, essa inclinação para o mal, né? E o sofrimento e a morte entram no mundo. Mas Deus não deixou a morte nem o sofrimento darem a última palavra, né? A igreja nos ensina que Deus, no seu imenso amor, olhou para o homem na sua condição de pecado e viu que o homem estava perdido e não poderia mais voltar para Deus. E nesse sentido, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, né, para salvar ao homem. E essa salvação vai se dar porque no plano de Deus, Deus envia seu Filho para que o homem tenha comunhão com Cristo. E tendo comunhão com Cristo, tenha comunhão com Deus e possa restaurar tudo que perdeu. No Catecismo do 457 ao 460, vai falar por que Jesus veio ao mundo, né? Eu vou ler aqui só a primeira frasezinha de cada parágrafo, né? Depois, se você quiser ler em casa, é só você ler do 457 ao 460. Então, no 457 diz assim: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. No 458, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. No 459 diz: o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. E no 460 diz: o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Então, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho amado, que é o próprio Verbo de Deus, que assume a nossa humanidade. E com a nossa humanidade, ele também assume as limitações de nossa humanidade. E ele experimenta o que o mundo no pecado experimenta, que é o sofrimento, que é a dor, que é a morte. Cristo não experimentou o pecado, mas na sua humanidade experimentou tudo isso: sofrimento, dor e morte, né? Então, Jesus vem e santifica a nossa humanidade, santifica a nossa vida e assim a resgata. E quando Jesus morre, ele nos salva, né? A morte de Jesus, ela nos traz essa graça de entrar em comunhão com ele. E nós alcançamos essa graça quando nos batizamos, no nosso batismo. Então, o batismo nos salva e nos une, nos salva unindo a nossa humanidade ao Cristo, né? A nossa vida, a vida do Cristo. Então, a partir do momento que somos batizados, tudo o que vivemos agora pertence a Cristo. O próprio Cristo vive a vida dele em nós. Mas ele vai fazendo isso na medida que a gente vai se envolvendo com ele, né? O buscando através da sua palavra, através da oração e também através das nossas escolhas. E também através da maneira como vivemos os nossos sofrimentos, né? As coisas que passamos na nossa vida, né? Ou seja, Cristo quer que nós vivamos a vida dele, né? E Cristo transformou o sofrimento em salvação, né? Não que ele quer que todos nós soframos, mas como o pecado trouxe sofrimento ao mundo, todos nós vamos passar pela experiência do sofrimento. Só que Cristo, unindo a nossa vida à dele, e quando nós acolhemos a vida de Cristo pela fé, até o sofrimento em nossa vida passa a ter um sentido
sentido salvífico, né? É isso que São Luís de Santa Zélia viveram, né? Eles sabiam disso, eles tinham consciência disso. E apesar de não ter querido que seus filhos morressem, apesar de eles não ter escolhido sofrer pela morte dos seus filhos, mas eles entenderam que esse sofrimento que um dia o pecado trouxe ao mundo, agora Cristo, já que temos que passar mesmo, Cristo torna esse sofrimento motivo de salvação, né? Então a maneira como a gente encara o sofrimento em Cristo se torna salvação para nós, e não só para nós. Cristo, a graça da união com Cristo faz do nosso sofrimento também uma forma de redenção para o mundo. No Catecismo 521 diz o seguinte: tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós, né? Então, como já disse São Luís de Santa Zélia, sabendo disso, eles amaram a Deus, amaram um ao outro, amaram seus filhos e, vivendo em Cristo, entregaram toda a sua vida e também o seu sofrimento pela salvação de muitos.